46, vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Tempo extra! Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! E esses são os acréscimos. Olá, ouvintes do programa Pé na Linha. Estamos aqui na segunda-feira para falar um pouco sobre os principais jogos e acontecimentos do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Começando pelo sábado, que infelizmente teve outra confusão, né? O nosso querido treinador Renato Gaúcho, que após um desentendimento do jogador Diego Costa com o quarto árbitro informou o árbitro em questão principal que tinha sido xingado pelo jogador Diego Costa, que acabou acontecendo a expulsão do querido Diego Costa. Com isso, Renato Gaúcho se revoltou. Eu nunca tinha visto ele tão revoltado dessa forma, né? Infelizmente, o que ficou do jogo foi só essa confusão. Mais uma vez estamos falando de acontecimentos externos, de situações de arbitragem, de técnicos perdendo a cabeça, em vez de falar do futebol. Mas o Renato Gaúcho abandonou o campo com todo o time reserva, deixando só os que estavam em campo, que é um ato que a gente tem até que esperar, né, para ver o que pode acontecer. Talvez aconteça até uma punição sobre essa questão. Ainda não saiu nada, mas pode crescer bem essa situação que o Renato Gaúcho fez com os jogadores. Lembrando que nessa partida o árbitro ele expulsou mais um do Grêmio, que fez sinais de roubo, né? Aquele sinal bem conhecido que faz com as duas mãos, quando o jogador quer dizer que o árbitro está roubando o time, né? E foi um jogo que o Grêmio perdeu pro Grande Bahia, que realmente o árbitro teve uma atuação bem ruim, bem ruim. Ele deixou... Às vezes a gente reclama, né, que o árbitro não deixa o jogo correr. Só que tudo tem o meu termo, e realmente ele deixou o jogo correr demais. Foi um jogo que teve muitas faltas claríssimas mesmo, que não é só questão de interpretação. Eram faltas claras de verdade, e ele foi deixando correr, até que infelizmente chegou nessa situação. Voltando a falar de outro jogo, esse sim não tem polêmica com a arbitragem. Nós temos que falar só do excelente futebol que o Clube Atlético Mineiro está apresentando. O Diego Milito, um treinador, foi rápido, muito rápido. Ele já propôs seu estilo de jogo com o Atlético Mineiro, já chegou há pouco tempo, mas já teve uma mudança extraordinária no time, na forma de jogar, na forma de propor o jogo. E é o destaque até então, viu? Ao meu ver, o Atlético Mineiro é o destaque até então do ano. Somando aí campeonatos estaduais com o Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Atlético Mineiro está muito bem, muito. Venceu fora de casa o Cuiabá, que está passando por uma situação muito conturbada, nenhum ponto no Campeonato Brasileiro. Presidente reclamando de jogadores em coletiva, fez uma coletiva reclamando abertamente de jogadores, dizendo que tem jogadores forçando para sair do clube, que não estão se dedicando nos treinamentos, nos jogos, porque já estão pensando em sair do clube. Foi uma declaração bem polêmica mesmo dele. E vamos para o domingo, né? O domingo que teve um jogo bem esperado, pois a gente estamos vendo o Botafogo em uma crescente, e o Flamengo, o grande Flamengo, nós estamos vendo uma pequena crise. Estamos vivendo uma pequena crise no Clube Flamengo, com seus torcedores, com o técnico, o famoso titismo. Os torcedores já perderam a paciência com o técnico, pois os torcedores falam que ele está dando muitas desculpas que não tem cabimento, né? Poupando jogadores quando
aparentemente, né, logicamente, não tem necessidade de poupar, como foi nos jogos do Palmeiras, nos jogos do Bolívar. Ele nem chegou a levar, né, que eu acredito que seja um erro não ter levado, para deixar pelo menos no banco de reserva. Mas é aquela máxima. Todos estavam esperando, todos estavam prontos para falar mal do treinador se apenas empatasse com o nosso querido glorioso Botafogo. Mas aconteceu o pior para o Flamengo. Ficou na mesmice, o mesmo jogo do Tite, que é muito falado no nosso podcast, né? Eu sou um admirador do Tite, tem outros que não gostam dele, do estilo de jogo dele, que é um estilo que realmente ele não muda, ele não procura outras formas de chegar, de defender, de chegar, de fazer gols. É sempre o mesmo estilo, estando empatando, ganhando ou perdendo. Faz poucas mudanças no time, até poucas substituições. E é interessantíssimo, foi interessantíssimo nesse jogo, que foi o primeiro jogo depois de muitos anos que o Flamengo não acertou nenhum chute no gol, né? Teve várias tentativas, o primeiro tempo ali foi até bem dominante, principalmente os primeiros 20, 25 minutos, foi bem dominante, mas o Botafogo conseguiu se segurar bem, nosso querido treinador, né? Conseguiu, não é nem, eu nem imaginava que ele iria fazer isso, mas ele realmente recuou o time, ele não é de fazer isso, ele gosta muito de propor o jogo, mas ele realmente deve ter percebido que não tem, os jogadores não têm um conhecimento do estilo de jogo dele suficiente para jogar propondo o jogo contra o Flamengo, né? Talvez isso acarretasse na derrota. E ele segurou o time, baixou as linhas um tempo, aguentou o primeiro tempo, criando algumas chances, mas logo no segundo tempo conseguiu abrir o placar com a jogada que é claramente ensaiada. O próprio jogador comentou isso quando o jogo acabou, comentou que a jogada foi ensaiada, mas no treino não deu certo. Não deu certo de forma alguma no treino, para vocês verem que é interessante. No treino não deu certo. E quando chegou no jogo, deu super certo. Um golaço de primeira no cantinho que não tinha para onde o goleiro pegar naquela bola. E a partir daí o time do Flamengo entrou um pouco em desespero e continuou da mesma forma, tocando a bola para um lado e para o outro, criando poucas chances claras de gol, né? Talvez nenhuma chance clara de gol, até porque não chutou nenhuma bola no gol o jogo todo. E o Botafogo soube controlar o jogo da forma dele, conseguindo fazer o segundo gol no final do jogo, que foi um lance polêmico, né? Polêmico entre aspas, porque para a maioria não foi falta, para mim não foi falta, né? Mas é um lance interpretativo, que muitos árbitros marcam e outros não. Na verdade, todos marcam, depende do dia. Um dia eles querem marcar, no outro dia eles não querem marcar. Mas tem até uma coisa interessante desse segundo gol do nosso querido Glorioso. O dono do Botafogo, né, presidente e dono do Botafogo, John Textor, colocou uma inteligência artificial no jogo para analisar as jogadas de todos os jogadores, os lances que os árbitros marcavam, né? Porque ele está tentando provar aí uma manipulação de jogos que até então não conseguiu nenhuma prova. Só está falando nada com nada. E, pelo incrível que pareça, a inteligência artificial, o sistema que o John Textor contratou, viu esse lance como um erro claríssimo do árbitro. Claríssimo. O único erro claro do árbitro foi esse lance. Que, para vocês verem, foi um lance que foi benéfico para o Glorioso, que fez o segundo gol e garantiu essa excelente vitória jogando fora de casa contra o Flamengo. Para vocês verem como está o nosso futebol, né? Estamos aí sendo analisados pela inteligência artificial, que não significa nada. Porque o olho humano
O pensamento humano é muito mais importante. Ela simplesmente analisou um toque no jogador, mas que a maioria das pessoas que observam o lance veem claramente que o Fabrício Bruno se jogou. Recebeu um pequeno toque, mas se jogou. Quis cavar uma falta que o Klaus não aceitou e deixou o jogo seguir, saindo o segundo gol do Glorioso. E vamos abrir um espaço aqui para o nosso querido Corinthians, né? Que finalmente venceu bem, fazendo 3 gols no grande Fluminense do Dinizismo. E o Fluminense tem que tomar cuidado, o Diniz tem que tomar cuidado, pois o jogo dele está ruim. Essa é a palavra, ruim mesmo. Não evoluiu e nem sequer está do mesmo nível. Realmente ele está rebaixado o nível de jogo do Diniz. É um time que domina o jogo todo. Se eu não me engano, foi quase 70% de posse de bola. Se não tivesse sido mais. E o Corinthians, com a pouca posse de bola que teve muito mais finalizações no gol do que o Fluminense. Não é à toa que fez 3-0 no jogo. Dominante. Com pouquíssima posse de bola, mas o Fluminense não consegue. O Fluminense está parecido com o Flamengo. Roda a bola para um lado para o outro, mas não consegue de forma alguma criar muitas chances claras de gol, que é o que o nosso querido Cano, né, Germán Cano, necessita para voltar a fazer muitos gols como estava fazendo até o ano passado. Do mais, eu queria agradecer a todos. Foi um fim de semana bom, alguns jogos bons, outras polêmicas que sempre teremos no Campeonato Brasileiro. E ficamos por aqui. Muito obrigado.